Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências em minha exposição. Então, meus caros, esta é a 13ª aula do curso de Teologia Cético-Mística. Vamos tratar agora do pecado, do orgulho e da vaidade também. São Tomás, se fundando sempre neste tema em São Gregório, distingue os dois pecados. O orgulho é a busca desordenada de sua própria excelência e a vaidade é como se fosse a sua manifestação exterior, é querer manifestar essa excelência. E vamos ver isso com mais calma na segunda. Vamos ler os dois artigos, por isso esta aula será longa. Aliás, vou dividir em duas, vou ler talvez uns 5 artigos da soberba hoje, começar pela soberba e depois ir para a vanglória ou vaidade. Também ler rapidamente o nosso famoso compêndio da Teologia Cética e Mística de Adolphe Tanqueray, na parte do orgulho. Ele, por exemplo, já não distingue tão claramente o orgulho da vaidade. Distingue até, mas não muito claramente. Há autores que não distinguem mesmo. A soberba para São Gregório, ou orgulho, seria como se fosse a mãe, a raiz de todos os males. Então todos os pecados se radicariam na soberba. Bom, antes de continuar o vídeo, pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo. Veja o link da editora lá na Eclésia e curtir, compartilhar o curso, rezar por mim, rezar pelo novo Papa. Hoje exatamente ainda não foi eleito, mas já vamos rezar pelo seu governo, rezar pela minha editora e seguir nossas redes sociais aí embaixo. Então vamos lá no Tanqueray, o orgulho e os vícios anexos. O orgulho em si mesmo. Lembrando, não estou lendo tudo aqui, estou selecionando alguns trechos para vocês terem uma noção. Qualquer coisa, consultem esse livro. O mesmo com Santo Tomás, estou lendo mais detalhadamente a solução, mas geralmente também resumindo e fazendo uma paráfrase só para vocês terem uma noção de como estudar a Suma Teológica. Então, vamos aqui ao Tanqueray. Orgulho é um desvio daquele sentimento legítimo que nos leva a estimar o que há de bom em nós e a procurar a estima dos outros na medida em que ela é útil às boas relações que devemos manter com eles. Não há dúvida que podemos e devemos estimar o que Deus põe em nós de bom, reconhecendo que Ele é o primeiro princípio e último fim de tudo. Então está explicando que há uma certa, como poderíamos dizer, uma motivação boa da soberba, há um princípio legítimo, mas nós corrompemos esse princípio. Podemos nos deleitar nas graças que Deus nos deu, contudo devemos referir essas coisas ao mesmo Deus que nos deu. E a soberba consiste justamente em roubar esse lugar de Deus. Pode haver desvio ou excesso nessas tendências, às vezes o homem se esquece que Deus é o autor desses dons e atribui a si mesmo, ou a pessoa opera para si próprio, para ganhar a estima dos outros, em lugar de trabalhar para Deus e de lhe referir toda a honra que merece. Então, também é bom, vamos ver até um pouco mais detalhadamente já, até buscar a nossa própria honra em alguns casos, mas a pessoa, quando faz de maneira pecaminosa,
esquece de reportar a Deus. Por exemplo, muitas vezes, às vezes acontece, né? Hoje em dia tá mais fácil, ter algum cargo na igreja, estar à frente de alguma pastoral, algum grupo, enfim. Às vezes também coisas seculares honestas, né? Você é um pai de família, tem seu negócio. Então você pode buscar a sua honra pelo bem das pessoas às quais você serve, pelo bem de Deus, mas sempre ao risco de roubar a glória do Senhor. Porque, por exemplo, se você é um padre, é importante você zelar pela sua honra, não por si mesmo, mas por sua imagem estar atrelada à de Deus. E se sua honra diminuir, se as pessoas, algumas, né, algumas mais maliciosas, fracas ou sensíveis, julgariam, em razão de seus vícios e defeitos, que o catolicismo é falso, por exemplo, seria o escândalo. Então você tem que zelar pela sua honra. Às vezes você é acusado de uma coisa falsa e nessas situações seria bom se defender. É, claro, os autores espirituais dizem que é bom, pela humildade, frequentemente não se defender nem quando está certo, entregar nas mãos de Deus, se abandonar a Deus, mas nesses casos aí, quando o bem comum está em jogo, é melhor se defender. Então seria uma busca justa da honra. Então, o Tanqueray divide aqui o capítulo nas suas principais formas, os defeitos que gera, a sua malícia e os seus remédios. E vamos às principais formas de orgulho. Dividiu em três: há relativamente poucos que explicitamente se amem de forma tão desordenada que cheguem a considerar-se primeiro o princípio de si mesmos. Aí dá até exemplos aqui do ateu. Há ateus que dizem que são seu próprio Deus. Nietzsche, lá no Assim Falou Zaratustra, diz, o personagem, enfim, né? Sempre essa questão, né? Se é o autor ou se é o personagem, mas enfim, lá é dito que como poderia suportar a existência de outro Deus. Então aí vemos a manifestação do orgulho. Aí fala de outros casos aqui, do protestantismo, de Lúcifer, que não se submeter à igreja, Lúcifer não quis se submeter a Deus, racionalistas que não querem submeter a razão à fé, entre outros. B, outra forma principal de orgulho é maior o número dos que caem implicitamente neste defeito, procedendo como se os dons naturais e sobrenaturais que Deus nos liberalizou fossem completamente nossos, reconhecendo a verdade em teoria que Deus é o nosso primeiro princípio, mas na prática tem-se da própria pessoa uma estima desmesurada, como se cada um fosse autor das qualidades que possui. Aí cita duas subespécies, dois casos. Há quem se compraza nas suas qualidades e merecimentos como se fosse o único autor deles. Então, se comprazer desordenadamente nos bens dados por Deus. E o ponto 2, mais grave, é atribuir a si mesmo a prática das virtudes. Como veremos, Deus é causa universal, sumo bem, e tudo que fazemos de bom é movido por Deus. Então, a Ele se refere. Ainda mais as coisas da ordem sobrenatural. A nossa natureza também é recebida de Deus, mas a ordem sobrenatural há um duplo título. E a terceira forma principal de orgulho, com três exemplos aqui, três casos, é este mesmo princípio que faz o orgulhoso exagerar suas qualidades pessoais. Fechar os olhos sobre os próprios defeitos e ver as qualidades exageradamente. O ponto 2, preferir-se injustamente aos demais,
se focar nos defeitos alheios. E 3, em relação aos superiores, ser muito crítico, ver seus defeitos. E tinha confundido aqui, né? A primeira forma consiste em se considerar a si mesmo homem explícito ou implicitamente como seu primeiro princípio. Então, esses 3 pontos, se amar desordenadamente, o de considerar a si mesmo o primeiro princípio na ordem prática e avaliar desordenadamente suas próprias qualidades, seja mentindo ou desprezando o próximo, recaem na primeira forma de considerar o homem explícito ou implicitamente como seu primeiro princípio. Então, ainda tem a segunda forma do orgulho, agora na palavra de Tanqueray. Segunda forma do orgulho consiste em se considerar a si mesmo, explícita ou implicitamente, como seu último fim, fazendo as próprias ações sem as referir a Deus e desejando ser louvado, como se elas fossem completamente suas. Então, acho que uma maneira de interpretar isso daqui, na primeira forma, seria mais sob a luz da causa eficiente. Aqui é a luz da causa final. Todos os casos que falamos anteriormente recaem mais sobre essa perspectiva da causa final, agora, da causa eficiente. Agora vamos ver quando negamos que Deus seja nosso fim último. Explicitamente, pouquíssimos são os que se consideram seu último fim, exceto os ateus e os incrédulos. É até mais comum, porque os existencialistas ateus, muitos deles, julgam que o homem pode determinar o seu próprio fim. Mas se julgar o primeiro princípio na causa eficiente, já é algo além. Eu acho que, no geral, quanto a outro aspecto, diriam muitos que o homem está jogado na existência aí, né? Mais ou menos como... eu não entendo muito de Heidegger, mas o que alguns interpretam dele diz que o homem é jogado na existência. Então, não se pronunciariam quanto o aspecto que interpretei aqui ser da causa eficiente. Contudo, muitos ateus existencialistas, Heidegger até hoje em dia tem se revisto muito a posição dele, provavelmente não era um ateísta, mas isso não vem ao caso. Mais comum é a pessoa determinar o seu próprio fim. 2. Muitos são, porém, que procedem na prática como se estivessem imbuídos desse erro. Querem ser louvados, cumprimentados pelas suas obras como se fossem os autores principais e tivessem o direito de proceder por sua conta. E tem 2 subdivisões. Procedem por egoísmo, pelos próprios interesses, dando-se-lhes muito pouco da glória de Deus e ainda menos do bem do próximo. E, aliás, 3 subdivisões. E sem irem tão longe, há pessoas piedosas que buscam a si mesmas, se queixam de Deus quando Ele não as inunda de consolações, se desalentam quando se veem na aridez. Então, basicamente, dividiu aqui num aspecto, pelo que interpreto aqui, quanto a Deus ser nosso fim último, em um sentido até teorético mais geral e outro implicitamente na prática, mais atenuado. E alguns exemplos. Os defeitos que nascem do orgulho, segunda parte do capítulo, os principais são a presunção, ambição e vanglória.
Presunção é o desejo, a esperança desordenada de querer fazer coisas além de suas próprias forças. Então, não saber avaliar os seus próprios limites. Já vou passar aqui para a ambição. Eu tinha dado alguns exemplos, dá uma agilizada. Esta presunção junto ao orgulho gera ambição, isto é, o amor desordenado das honras, das dignidades, da autoridade sobre os outros. Então, essa ambição é a busca dessas coisas supérfluas, como a honra desordenada. Já falamos que é uma honra desordenada, e é a essa que se refere esse vício da ambição, das dignidades e de querer mandar nos outros. E a vaidade seria aqui a vanglória, o pecado capital propriamente dito, segundo os santos autores, é a vaidade, o amor desordenado da estima dos outros. Então, buscar manifestar essa excelência para os outros. Também explica aqui o desejo de ser estimado, que não é desordem. Eu comentei que ia explicar depois, mas acho que já deixei claro que quando você está numa posição importante para o bem comum, você pode buscar mais a honra, mas claro, sempre ao risco, né? Se você é um padre, se as pessoas te caluniam, é bom desfazer essa calúnia aí pelo bem da igreja. Mas também outros casos análogos, às vezes no seu próprio negócio aí, seu negócio for honesto e for para o bem e sustento de sua família, é importante zelar por ele, pelo amor de seus filhos. Então, em alguns casos, essa busca é razoável, mas o vício da vaidade consiste na busca desordenada e, muito frequentemente, uma coisa desanda na outra. Acaba o ser humano muito facilmente cai nesse vício. Então, a desordem consiste, segundo Tanqueray, em querer ser estimado por si mesmo, sem referir essa honra a Deus, que em nós pôs tudo quanto há de bom, ou em querer ser estimado por coisas vãs que não merecem louvor, ou enfim, procurar a estima daqueles cujo critério não tem valor, dos mundanos, por exemplo, que não apreciam senão as coisas vãs. Então, 3 aspectos aqui: não refere a Deus, desejar a honra por coisas vãs de pouco valor e buscar o aplauso dos mundanos, daquelas pessoas a quais não devemos nada e que não sabem julgar retamente. Defeitos que derivam da vaidade: jactância, ostentação, hipocrisia. Jactância é falar desordenadamente de si mesmo, exagerando suas virtudes. Ostentação, atrair atenção pela maneira de proceder, por singularidades. Hipocrisia toma os exteriores ou aparências da virtude, ocultando sob essa máscara vícios secretos muito reais. Malícia do orgulho. Para bem se julgar desta malícia, pode-se considerar o orgulho em si mesmo um de seus efeitos. Em si mesmo, orgulho propriamente dito, e que consciente e voluntariamente usurpa ainda mesmo implicitamente os direitos de Deus, é pecado grave, o mais grave até dos pecados, diz São Tomás, porque não quer submeter ao supremo domínio de Deus. Sem querer ser independente, recusar a obediência a Deus ou aos seus representantes legítimos em matéria grave, é pecado mortal, porque é revoltar-se contra Deus, nosso legítimo soberano. É falta grave também atribuir-se a si mesmo o que vem manifestamente de Deus, sobretudo os dons da graça, e peca ainda gravemente quem quer operar para si com exclusão de Deus, porque isso equivale a negar-lhe o direito de ser nosso último fim. Então, bem claro aqui, né, creio, julgando a gravidade desse vício. Mas geralmente acontece de maneira imperfeita. Bom, pelo menos nos cristãos, né, devotos, é mais sutil. Então, não dá o devido reconhecimento a Deus,
Aqui, ó, orgulho, vou até ler aqui. Orgulho atenuado que, conquanto reconheça a Deus como primeiro princípio e último fim, não lhe dá tudo o que lhe é devido, antes lhe rouba implicitamente uma parte de sua glória. É falta venial bem caracterizada. Os efeitos são vários, aliás, como sugerem os autores sacros, principalmente São Gregório até São Tomás, vamos ler com mais detalhes já já. Da soberba procede todos os vícios e pode ser causa de guerras, rixas, desordens, dissensões, rebeliões, etc., assassinatos, enfim, né? Tudo isso pode ter origem na soberba. Fala dos efeitos na vida espiritual, basicamente diz que rouba os méritos, até alguns autores, creio, eu posso estar me equivocando, mas acho que alguém já usou a expressão vampiro da vida espiritual, porque a soberba, a vaidade rouba os merecimentos, porque fazemos não com a reta intenção de agradar a Deus, mas de fazer a nossa própria vontade. Então, é muito maléfico para o progresso espiritual. Causa de infelicidade, a pessoa não confia em Deus, confia em si mesma, e acaba gerando um grande fardo sobre si mesma. Nos remédios do orgulho, basicamente se lembrar e meditar dos atributos de Deus, sua onipotência, onisciência e onisciência e que Ele nos criou do nada, sabe de tudo que fazemos e que somos totalmente dependentes dele, que Deus é o ser por excelência e que temos nosso ser de empréstimo. Tanqueray enumera aqui as meditações que devemos fazer, que não somos mais do que nada, porque não temos o ser por essência. Não posso nada, então Deus que nos move nas coisas boas. O que é propriamente nosso é o mal, quando obstamos a ação de Deus, e não vale nada. Por mim mesmo não tenho valor, é Deus que me dá valor. Também meditar nos nossos pecados passados, por ter cometido um único pecado mortal, até como diz São João Eudes, mereceríamos que a terra se abrisse, nos engolisse, que todas as feras se revoltassem contra nós. Então, por um único pecado mortal, embora devamos ter confiança em Deus, por um único desses crimes contra o Senhor, somos dignos dos piores castigos, e mesmo nos pecados veniais. Acrescento um outro remédio, até vamos... Tem um artigo que vai retomar aqui, né, que são os 12 graus da soberba, mas lê os 12 graus da humildade, está no artigo, vamos ver, peguei a página aqui, mas não a questão. Questão 161 da humildade. Peguei aqui no site, mas porque também eu já vou separado no livro, enfim. Questão 161 da humildade, artigo 6. Só ler as 12 graus de humildade discriminados na regra de São Bento. O primeiro é mostrarmos sempre humildade de coração e de corpo, com os olhos fixos em terra, ou seja, olhar para o chão. O segundo, falarmos pouco e sensatamente, com voz baixa, não elevar a voz. Terceiro, não sermos de riso pronto e fácil. O quarto, conservarmos-nos calados enquanto não formos interrogados. O quinto, observarmos a regra comum do mosteiro ou da sociedade, enfim. Só que, claro, lembrando, avaliar antes se essa regra é justa, porque infelizmente em muitos lugares as regras muitas vezes promovem o mal. Não ser injusta contra nós. Quando há injustiça contra nós, frequentemente devemos relevar.
mas falo da regra propor positivamente o mal, né? Não só de você ser lesado, mas da regra do lugar propor que você peque contra Deus, cometa um pecado. Então aí não observar a regra, mas em outras situações geralmente observar. O sexto, confessarmos-nos e nos crermos indignos e inúteis para tudo. O oitavo, confessar os nossos pecados. O nono, por obediência sofrermos com paciência o que é duro e áspero. O décimo, sujeitarmos-nos por obediência ao superior. Ou seja, está sempre obedecendo alguém, mas lembrando também que é o superior legítimo. Um décimo, não nos comprazermos com a vontade própria. O duodécimo, temermos a Deus e lembrarmos-nos de tudo o que Ele mandou. Então são os degraus da humildade, pela humildade que se combate os vícios da soberba. Então vamos agora com Santo Tomás na questão Vou pegar aqui rapidinho. Tratado da soberba aqui na questão 162. Era só eu ter virado a página atrás aqui, eu peguei no site, não era necessário. Mas enfim, né? Tem a opção aqui de buscar na internet também. Bom, enfim, vamos ao que importa, questão 162 da soberba. É só lembrando a Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino começa com as objeções, vem um sede contra citando alguma autoridade, depois a solução de Santo Tomás e as soluções. Santo Tomás, eu preciso separar um dia para explicar com maior clareza, mas nas objeções, geralmente, Santo Tomás as tira a partir dos chamados tópicos de Aristóteles. Lá no livro dele, está no órgão, tem uns 300, talvez, alguns dizem até 300 tópicos que sejam raciocínios prováveis e são formas também de gerar objeções. Mas os autores escolásticos reduziram a lista para uns 10. Trazer essa lista algum dia desses fala tirar argumentos prováveis dos efeitos, das causas, do gênero, do significado. Fala definição, mas é no sentido nominal, da autoridade, da analogia. Tem que ver, bom, mais ou menos nessa linha aí, né? São coisas que não concluem necessariamente, mas geram um conhecimento provável. E Santo Tomás parte disso geralmente. Então vamos começar. Lembrando também, vou falar mais detalhadamente a solução, mas vou só dar uma paráfrase resumida aqui da Suma Teológica para que vocês a estudem posteriormente, com mais detalhes. Então, o primeiro aqui, se a soberba é pecado. Então, geralmente, as primeiras questões aqui é sobre a definição, se é ou não é alguma determinada qualidade, e depois provavelmente divide em suas partes, seus efeitos, mais ou menos nessa linha aí, os artigos. Então, primeiro aqui, cita uma passagem: eu te levarei a ser a glória imortal, superba, dos séculos a um gozo em geração. Então, deu aqui é Isaías 60:15. Não sei se é da Vulgata ou se é outra tradução da Bíblia, mas basicamente é o seguinte: a soberba pode ter uma acepção positiva. Em francês é bastante usado, falam como se fosse uma coisa boa, superba. E aqui na objeção, é a primeira vez que vejo em latim, mas parece que superbium pode ser usado em acepção positiva. Então é basicamente essa a objeção. Em algum lugar se usa em sentido bom e por isso a soberba não seria pecado. Segunda objeção, que desejar imitar a Deus não é pecado, então buscar a excelência, que seria
que é uma qualidade da soberba, não é algo ruim, pois imitamos a Deus. Essa é a objeção. Um pecado não contraria só a virtude, mas também é o pecado oposto, como está claro no filósofo. Então, todo vício teria que ter um vício oposto também. Um peca por excesso e outro por deficiência. Mas, em contrário, diz a Escritura aqui, Santo Tomás citando a Escritura, Tobias 4,15, nunca permitas que a soberba domine nos teus pensamentos ou nas tuas palavras. Solução: a soberba é assim chamada por nos fazer voluntariamente buscar o que está acima de nós. Por isso diz Santo Isidoro de Sevilha, o soberbo é assim chamado por querer passar por mais do que é. Pois quem quer subir acima do que é soberbo. Acho que falta um E aqui na tradução, um erro de digitação. Ora, a razão reta, por essência, impõe à nossa vontade buscar o que lhe é proporcional, por onde manifestamente a soberba implica oposição à razão reta. Ora, isto constitui a essência mesma do pecado, pois, segundo Dionísio, o mal da alma consiste em desobedecer aos ditames da razão. Portanto, é claro que a soberba é pecado. Então é o seguinte, para quem não sabe, todo vício para Santo Tomás consiste numa razão desordenada, num uso desordenado. Claro, razão em sentido amplo, não somente no sentido naturalista, mas no sentido de ordem e proporção das coisas, também incluindo as sobrenaturais. Quando Deus nos chama a elas, como sabemos pela revelação. E a soberba, no sentido do pecado, é obviamente no sentido desordenado. Se essa palavra tem outro uso, no português não, isso daí é até estranho para nós, é simplesmente outra acepção, mas não se refere ao vício da soberba, que é a busca desordenada. Resposta à primeira objeção, basicamente o que falamos é questão da acepção, a soberba é a busca excessiva de honras. A resposta segunda é que é uma imitação pervertida de Deus, não é uma, devemos imitar a Deus, mas a soberba é uma imitação desordenada. Resposta terceira, se compreendi bem, Santo Tomás até diz que sim, há um vício oposto, dizendo, é próximo da pusilanimidade. Pusilanimidade significa a covardia, né? Se omitir do que devemos fazer. E diz que é próximo, né? Então seria algo análogo. Se entendi bem, então haveria sim um vício oposto à soberba. Artigo 2. Se a soberba é um pecado especial. Bom, pois diz Agostinho que nela há pecado ao qual não convém a denominar dominação de soberba. E Próspero afirma que nenhum pecado pode, nem poderá existir sem a soberba. Logo, a soberba é um pecado geral. Então, se tudo é causado pela soberba, segundo até a autoridade dos santos, creio que seja um santo esse Próspero aqui, Santo Agostinho, certamente um santo, então todo pecado seria soberbo. Então, é um pecado geral. 2. Mencionando a escritura Jó 33:17, com comentário da glosa. Glosa é um comentário que vinha lá na Idade Média, os autores citam bastante essa glosa aí, é uma edição específica, são comentários específicos, glosa poderia ser entendido como comentário, mas essa glosa aqui é uma série de comentários reconhecidos da época. Bom, esta glosa diz o seguinte, e tinha grande autoridade, diga-se de passagem, diz o seguinte a glosa: que ensoberbecer-se contra o Criador é transgredir-lhes
transgredir-lhe os preceitos, pecando. Ora, segundo Ambrósio, todo pecado é uma transgressão da lei divina e desobediência aos preceitos divinos. Então, logo, todo pecado é soberba. Então, também por isso seria geral. Demais, todo pecado especial se opõe a alguma espécie de virtude. Ora, soberba opõe-se a todas as virtudes. Também com base aqui numa autoridade de São Gregório, falando que não há nenhuma virtude que não seja destruída pela soberba. Na quarta, todo pecado especial tem matéria especial. Ora, a matéria da soberba é geral, pois no dizer de Gregório, um se ensoberbece com ouro, outro com a palavra, outro com coisas ínfimas e terrenas, outro com virtudes excelsas e celestes. Logo, a soberba não é um pecado especial, mas geral. Então, pela matéria aqui. Mas, em contrário de Santo Agostinho, quem refletir verá, segundo a lei de Deus, quanto difere dos outros pecados os pecados da soberba. Ora, um gênero não se distingue de sua espécie, logo, a soberba não é um pecado geral, mas especial. Solução. O pecado da soberba pode ser considerado a dupla luz. Primeiro, na sua espécie própria, fundada essencialmente no seu objeto próprio, e a esta luz a soberba é um pecado especial, por ter objeto especial, pois é o apetite desordenado da excelência própria, como dissemos. Outra luz pode ser considerada quanto a uma certa redundância sua sobre os outros pecados, então implica uma certa generalidade, porquanto da soberba podem nascer todos os pecados por dupla razão. Primeiro em si mesma considerada, isto é, enquanto os outros pecados se ordenam ao fim da soberba, que é a excelência própria, a qual pode ordenar-se tudo o que desejamos desordenadamente. De outro modo, indiretamente, quase por acidente, isto é, removendo o obstáculo, enquanto que pela soberba desprezamos a lei divina, que nos proíbe pecar, segundo aquilo da Escritura. Quebrastes meu jugo, rompestes meus laços e dissestes, não servirei. Então, eu interpreto da seguinte maneira: intrinsecamente falando, a soberba tem sim um objeto próprio, que seria a busca desordenada da excelência própria, contudo, extrinsecamente é a origem de todos os pecados, não como se fossem espécies suas, como se fossem espécies suas, mas são movidos pela soberba. Ainda tem mais um pedaço da solução. Devemos, porém, saber que nessa generalidade da soberba está o fundamento de todos os vícios poderem por vezes nascer dela, não porém o de todos nascerem dela sempre. Pois, embora todos os preceitos da lei possam ser transgredidos por qualquer pecado por causa do desprezo, que implica desprezo próprio da soberba, contudo, nem sempre se transgride os preceitos divinos por desprezo, mas às vezes fazemos por ignorância, outras por fraqueza. Por isso, diz Agostinho, praticamos muitos atos maus, sem o fazermos por soberba. Então, na verdade, não necessariamente tudo que fizemos é por soberba, ao menos não imediatamente falando. Poderemos dizer mais remotamente lá o pecado de Adão, ou por termos a tendência à desordem, mas muitas vezes, muitas vezes talvez não, né? Mas enfim, não, Santo Agostinho diz, né? Praticamos muitos atos maus. Então muitas vezes sim praticamos coisas ruins sem ser por soberba. De onde a resposta à primeira objeção, até que distingue que Santo Agostinho estava citando aí, então não eram palavras suas. Então, a seguir, Santo Agostinho refuta dizendo que nem sempre pecamos por soberba. Pela solução fica claro, né, também diz isso aqui na resposta, que é num sentido extrínseco, de mover a pecar, mas não de ser objeto próprio da soberba. Às vezes, na resposta segunda, às vezes cometemos um pecado quanto ao seu efeito, mas não por seu afeto. Assim, quem por ignorância mata o próprio pai comete um parricídio quanto ao efeito, mas não
por afeto, por não ter a intenção de praticar. E assim dizemos que transgredir um preceito de Deus é o nos ensoberbecermos contra Deus, quanto ao efeito sempre, mas nem sempre quanto ao afeto. Então, acho que ficou claro aqui quanto ao efeito, sempre a soberba, mas nem sempre quanto ao afeto, porque podemos fazer, como já foi dito antes, por fraqueza, por ignorância. Então não haveria a intenção de se colocar no lugar de Deus. Resposta terceira. Um pecado pode destruir a virtude de dois modos. Primeiro, contrariando diretamente, e nesse sentido a soberba não destrói nenhuma virtude, senão só a humildade. Assim como qualquer outro pecado especial destrói a virtude que lhe é especialmente oposto, causando que lhe é contrário. E como já falou na solução, destrói extrinsecamente ou por acidente, removendo obstáculos ou ocasiões de se viver a virtude. Basicamente isso que Santo Tomás diz. E resposta quarta, se entende bem, né? A soberba supõe a noção de objeto especial, contudo que pode se aplicar às matérias diversas. Então, o fato de se aplicar a várias matérias e aparentemente ser uma matéria geral, não é algo imediato, mas um efeito derivado da soberba, que pode acontecer ou não. Intrinsecamente ela tem matéria especial. A busca desordenada da excelência. Artigo 3. Se o sujeito da soberba é o irascível. Então seria mais ou menos um sinônimo de onde se localiza a soberba em nós. Parece que o sujeito da soberba não é o irascível. Citando São Gregório, parece que não, porque residiria no espírito. No segundo, de uma consideração indevida, então seria antes racional. Então, bem semelhante à primeira objeção, não seria irascível porque seria localizado num aspecto mais espiritual do homem. E o irascível, como será explicado aqui, faz parte do sensitivo, para quem não sabe. O irascível o apetite irascível para resolvermos casos difíceis, quando temos raiva, medo, esse tipo de coisa. Terceiro, a soberba não só busca excelência nas coisas sensíveis, mas também nas espirituais inteligíveis. Então, creio que podemos dizer que essa objeção se funda quanto à matéria. A matéria da soberba pode ser, ou ao menos os seus efeitos dizem respeito também ao espiritual. O irascível seria estritamente ao sensível. Quarto, como diz Próspero, a soberba é o amor da excelência própria. Ora, o sujeito do amor não é o irascível, mas o concupiscível. Então, não é o irascível. Então, se é um amor, seria concupiscível, como diz a objeção. Mas, em contrário, Gregório coloca a soberba contra a soberba o dom do temor. O temor, porém, pertence ao irascível. Logo, o sujeito da soberba é o irascível. Solução. Devemos indagar qual o sujeito de uma virtude ou de um vício, considerando-lhe objeto próprio. Então, entendam bem. Descobre-se o sujeito de um vício ou virtude pelo objeto próprio, a partir do objeto que chegamos ao sujeito. Pois um hábito ou um ato não pode ter outro objeto senão o da potência, que serve de sujeito ao outro, a um e outro. Ou seja, a potência é que seria sujeito. Ora, o objeto próprio da soberba implica uma dificuldade a vencer, pois é o desejo de nossa própria excelência, como dissemos, por onde a soberba pertence necessariamente, de certo modo,
a potência irascível. Ora, o irascível pode ser considerado a dupla luz, primeiro no seu sentido próprio, então faz parte do apetite sensitivo. Assim como a ira propriamente considerada é uma paixão do apetite sensitivo. Numa segunda acepção, o irascível é considerado em sentido mais lato, de modo a pertencer também ao apetite intelectivo, a que às vezes atribuímos a ira como quando a atribuímos a Deus e aos anjos, não como paixão, mas como juízo da justiça judicativa. E contudo, o irascível, nesse sentido geral, não é uma potência distinta do concupiscível, como ficou claro pelo que dissemos na primeira parte. Então, está explicando que o irascível é sensível, contudo, é usado num sentido mais amplo, irascível, atribuindo como juízo da justiça judicativa. Isso também já explica até uma objeção que apareceria a muitos, que é a por que atribuímos, como seria possível atribuir a soberba aos demônios se eles não têm o apetite irascível. Então é porque é usado em sentido amplo. Continuando, por onde se o difícil que constitui o objeto da soberba fosse algo só de sensível, a que pode tender o apetite sensitivo, a soberba teria necessariamente seu sujeito no irascível, que faz parte do apetite sensitivo. Mas como a dificuldade que a soberba deve vencer geralmente existe tanto na ordem sensível como na espiritual, devemos forçosamente admitir que o sujeito da soberba é o irascível, considerada não só em sentido próprio como parte do apetite sensitivo, mas também em sentido geral, como se manifesta no apetite intelectivo. Por isso se atribui a soberba aos demônios. Respondendo a essa objeção que provavelmente deve ter surgido a muitos, e também a mim. Eu me perguntei quando comecei a ler as objeções aqui, mas por que não fala dos demônios? Aí deixou para falar na solução. Então, resposta primeira, objeção. Bom, vou adiantar aqui. A primeira e a segunda fica claro que, por ser usado em sentido amplo da justiça, o irascível como juízo da justiça judicativa, também de certa maneira se aplica ao espiritual e racional. Resposta terceira. A soberba não existe só no irascível enquanto ela faz parte do apetite sensitivo, mas no sentido em que irascível é tomado em acepção mais geral, como se disse. Bom, também responde isso facilmente pela solução, é o sentido mais amplo de irascível. A quarta, essa daqui é a mais diferente, menos óbvia, se bem que também comentou aqui, nesse sentido geral, não seria uma potência distinta do concupiscível. Mas vejamos aqui a resposta quarta. Como diz Agostinho, o amor precede todas as outras afeições da alma e a causa delas, e por isso pode ser tomado por qualquer dessas afeições. E assim sendo, disse que a soberba é o amor de nossa excelência própria, enquanto esse amor causa a presunção desordenada de superar os outros, o que constitui propriamente soberba. Então, artigo 4, se São Gregório assinala convenientemente 4 espécies de soberba. São 4, vou citar aqui o que São Gregório diz, citado por Santo Tomás. São 4, pois, as espécies que revelam todas as formas de autoexaltação dos arrogantes. Uma consiste em pensarem que têm de si mesmo os seus bens, ou se creem que lhes foi dado do alto. Segundo, julgam tê-los recebido em virtude dos seus próprios méritos. Terceiro, outra consiste em se jactarem de ter o que não têm. Quarta, a última consiste em desprezarem os outros. Então, primeiro, julgar que tem a si mesmo o próprio bem. Segundo, julgar que ter recebido pelos próprios méritos. Terceiro, se jactar, ou seja, mentir falando que tem o que não tem. E quarto, desprezar os outros. Quarto, diz que seria uma forma de infidelidade, porque julgamos e pensamos não vir de Deus o bem que temos. Então, sei lá, por heresia julgamos que não
não a graça de Deus. Então seria pecado de infidelidade. Esse seria um exemplo aí para se ter uma ideia. O segundo, que a jactância seria uma espécie de mentira, então não estaria bem delimitada essa lista de São Gregório. 3. Há outras espécies de soberba. São Jerônimo diz que a ingratidão manifesta a soberba. Santo Agostinho diz que quem é soberbo se escusa do pecado cometido. Também a presunção de julgar que temos, que nos leva a buscar e que excede a nossa capacidade, que também pertence à soberba. Então essa divisão de São Gregório não seria exaustiva. 4. Há outras divisões da soberba. Santo Anselmo fala da exaltação da soberba, falando que uma pertence à vontade, outra à palavra e outra aos atos. São Bernardo enumera 12 graus da soberba, que são curiosidade, a leviandade de espírito, a alegria estulta, a jactância, singularidade, a arrogância, a presunção, a desculpa dos pecados, a confissão simulada, a rebelião, a liberdade, o hábito de pecar. Então, se tem os 12 degraus de humildade de São Bento, São Bernardo estabeleceu os 12 graus de soberba contrários aos 12 graus da humildade. Em contrário, basta a autoridade de São Gregório. Então, São Tomás confia muito em São Gregório nesse tema aí. Solução. Como dissemos, a soberba implica o desejo imoderado da própria excelência, isto é, em desacordo com a razão reta. Ora, devemos notar que toda excelência resulta de algum bem possuído, o que de 3 modos pode se dar. Primeiro, quanto ao bem em si mesmo considerado. Segundo, quanto à causa do bem. E terceiro, quanto ao modo de possuir. Quanto ao modo de possuir, que aqui também tem as 2 espécies, se eu entendi bem, se eu compreendi bem. Assim, tanto mais excelente nos tornamos, quanto mais excelentes que o de outrem é o nosso bem. De onde resulta também que o nosso apetite é levado a buscar desordenadamente a nossa excelência própria. E daí procede a 4ª espécie de soberba, que consiste em querermos nos considerar com desprezo dos outros como possuidores de um bem singular. Sim, é no segundo que divide em 2, que é quanto à causa do bem, de 2 modos. Podemos ser a causa de um bem nosso, eficiente e meritoriamente. Então seriam as 2 primeiras espécies de soberba. Vamos ver se rapidamente eu consigo associar. Uma consiste em pensar em que tem de si mesmo os seus próprios bens. É o segundo aqui, quanto à causa do bem. Somos a causa eficiente dele. Julgam tê-los recebido em virtude de seus próprios méritos. Então, o segundo modo aqui citado na solução. O terceiro é quanto à primeira, quanto ao bem em si mesmo. Pois, como é manifesto, quanto maior bem tivermos, tanto maior excelência conseguiremos. Que é se jactar, né? Fingir ter o que não tem. E terceiro, desprezar os outros. Então, resposta à primeira objeção. A verdadeira estima de nós mesmos pode corromper-se de 2 modos. Primeiro, universalmente. Então, em matéria de fé, a verdadeira estima de nós mesmos se corrompe pela infidelidade. De outro modo, na eleição particular de um ato. Assim, quem fornica julga que, ao praticar esse ato, lhe é um bem a fornicação, e também o que passa no caso proposto, pois constitui uma infidelidade dizer em geral haver bens não provenientes de Deus, ou que a graça é dada aos homens pelo mérito deles, mas constitui soberba e não infidelidade propriamente falando, nos gloriarmos por um apetite desordenado da nossa excelência própria, dos nossos bens, como se de nós mesmos os tivéssemos. Então está distinguindo aqui. Então
A infidelidade pode acompanhar, mas não necessariamente. A soberba é ligada diretamente à busca desordenada da própria excelência. E a heresia pode vir acompanhada quanto a isso, mas são coisas distintas. Aparecem juntas, mas não são realmente distintas. A jactância é considerada uma espécie de mentira quanto ao ato exterior. Então, pelo ato interior, São Gregório considera como parte da soberba. No terceiro aqui fala da ingratidão e se excusar do pecado, basicamente se reduz às espécies citadas. Buscar presunçosamente o que está acima das nossas forças, segundo Santo Tomás, está na quarta espécie, que é desprezar os outros e desejar que estes nos considerem, e desejarem que estes considerem singulares os dons que possuem. Então, é ligado à avaliação que os outros têm de nós. Quanto ao nos excusarmos do pecado ligado à terceira espécie, é a jactância, mentir para aparentemente termos a inocência que não temos na realidade. Resposta quarta. Eu vou ler detalhadamente, que é interessante ver as várias... Também resumir um pouco, mas ler mais detalhadamente é bem longo, mas é interessante porque é a visão de vários autores espirituais. As três divisões de Santo Anselmo se fundam no progresso do pecado que cometemos. Qual é primeiro concebido no coração, segundo expresso por palavras, terceiro consumado por obras. E quanto aos 12 graus de Bernardo, eles se fundam na oposição que tem com os 12 graus de humildade que tratamos acima. Eu vou ler aqui, porque é muito interessante espiritualmente, mas para vocês já terem a solução, fala aqui no finalzinho. Ora, nesses 12 graus se incluem não somente as espécies de soberba, mas ainda certos antecedentes e consequentes delas, como também dissemos acima quando tratamos da humildade. Então, são coisas extrínsecas à soberba propriamente falando e não constituem espécies dela. Primeiro grau da humildade consiste em mostrarmos sempre a humildade de coração e de corpo, tendo os olhos fixos no chão, ao que se opõe a curiosidade, que nos faz olhar por toda parte, curiosa e desordenadamente. O segundo grau de humildade está em falarmos pouco e sensatamente, com voz baixa, ao que se opõe a leviandade de espírito, pelo qual falamos com palavras soberbas. O terceiro grau de humildade é não sermos de riso fácil e pronto, ao que se opõe a alegria estulta. O quarto grau de humildade é conservarmos-nos calados enquanto não formos interrogados, ao que se opõe a jactância. O quinto grau de humildade é observar o determinado pelas regras comuns do mosteiro, ao que se opõe a singularidade, que nos leva a querermos aparecer aos outros mais santos do que somos. O sexto grau de humildade é crermos-nos e nos proclamarmos como inferiores a todos, a que se opõe a arrogância, pela qual nos julgamos superiores aos outros. O sétimo grau de humildade é confessarmos-nos e crermos-nos inúteis para tudo e de tudo indignos, ao que se opõe a presunção, pela qual nos julgamos capazes das maiores coisas. O oitavo grau de humildade é a confissão dos pecados, a que se opõe nos excusarmos deles. O nono grau de humildade é sofrer com paciência as durezas e as asperidades, a que se opõe a confissão simulada, pela qual não queremos sofrer as penas pelos pecados simuladamente confessados. O 10º grau de humildade é a obediência, a que se opõe a revolta. Um 10º grau de humildade consiste em não nos comprazermos em fazer a nossa vontade própria, a que se opõe a liberdade, pela qual nos comprazermos em fazer livremente o que queremos. O último grau de humildade é o temor de Deus, a que se opõe o hábito de pecar, que implica o desprezo de Deus. Glória a Deus, que trecho magnífico. Esses graus aqui, eu não tinha decorado, mas eu vou, um propósito aí para a semana, decorá-los. Esse daqui é uma grande riqueza
espiritual, os 12 graus da humildade de São Bento e os 12 graus da soberba denunciados por São Bernardo. Então, trecho muito grande aí para meditarmos bastante. Quinto, último de hoje, vou ver se eu faço rapidinho e depois na outra aula eu trago mais. Se a soberba é pecado mortal. O quinto discute sim, parece que a soberba não é pecado mortal. Baseia-se no pecado geral, se a soberba fosse pecado mortal, todo pecado seria mortal. Todo pecado contraria a caridade. Ora, parece que a soberba não contraria a caridade, nem quanto ao amor de Deus, nem quanto ao amor do próximo, pois a excelência que desejamos desordenadamente pela soberba nem sempre contraria a glória de Deus ou a utilidade do próximo. Demais, todo pecado mortal contraria a virtude. A soberba aparentemente nasce dela, porque se temos alguma virtude, acabamos por nos ensoberbecermos. Espero que eu tenha pronunciado corretamente essa palavra, enfim, né? Nos envaidecemos pela virtude. Mas, em contrário, diz ser a soberba o sinal evidentíssimo dos réprobos, e, ao contrário, a humildade dos eleitos. Então, se é sinal evidente dos réprobos, a soberba deve ser necessariamente pecado mortal. Na solução, a soberba se opõe à humildade. O objeto próprio da humildade é tornar-nos sujeitos a Deus, como dissemos, por onde, ao contrário, pela soberba propriamente fugimos a essa sujeição. Por onde, e consequentemente, a soberba é um pecado genericamente mortal, mas pode ser venial em razão de sua imperfeição, na questão da razão e da liberdade. Também isso se dá com a soberba, que nem sempre é mortal em razão disso. Quanto à primeira objeção, a soberba tem matéria própria, ela só é geral por certa redundância. Então, por isso que essa objeção não é válida. A soberba contraria o amor divino, enquanto o soberbo não se sujeita à regra divina como deve. Então é o que disse o Tanqueray lá, em analisar se há matéria grave, às vezes com o nosso soberba, contrariamos gravemente uma lei de Deus, ou às vezes uma lei pequena, ou negamos um direito do próximo por soberba. Aí tem que analisar. A principal distinção, ao meu ver, é se há o desprezo de Deus ou do próximo. Esse seria um bom sinal de pecado grave. Porque mesmo que fosse matéria leve, Santo Tomás até diz em outra questão, agora eu não lembro, se você, por uma matéria leve, despreza Deus, aquilo se torna grave de qualquer modo, pelo fato do desprezo. A soberba, a terceira. A soberba nasce das virtudes como causa acidental, então não nasce per se. Então é isso, meus caros. 5 artigos da soberba. Tem mais 3 e 5 da vaidade. Então mais 8 artigos na próxima aula. Muito obrigado por assistirem, pela paciência, rezem por mim. E agradeço ao Senhor e a Nossa Senhora e a Santo Tomás de Aquino, São Bernardo, São Gregório, Santo Agostinho, São Jerônimo, por me ajudarem nessa empreitada. Que os santos doutores nos iluminem para mais conhecermos a doutrina de Deus. Então, muito obrigado, rezem por mim e perdoem-me as minhas imperfeições. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.